Bom dia. Eu não queria retomar esse assunto porque é um assunto tão grave e delicado, porque envolve a honra das pessoas acusadas e também o prejuízo que a população do Estado teve no período de 2011 a 2014, conforme essa nova denúncia do Ministério Público Federal, e que acusa diretamente os ex-governadores Siqueira Campos, Sandoval Cardoso e o ex-secretário Eduardo Siqueira, junto com um grupo de empresários e advogados e coisa e tal. Um esquema realmente mafioso, se for comprovado na justiça a sua ocorrência. Porque, veja bem, o Estado é um Estado pobre, você sabe disso, não vamos malhar em ferro frio, não é verdade? O Estado é pobríssimo. Mas na ação que o Jornal Tocantins, inclusive, publica com detalhes fantásticos, uma excelente reportagem do repórter Lailton Costa, um grande profissional, ele detalha os métodos utilizados, os laranjas de que fizeram uso essas pessoas para desviar recursos públicos, conforme a acusação dos procuradores da República. Vejam bem, de 2011 a 2014, os procuradores detalham que o governo obteve empréstimos de 1 bilhão e 200 milhões aí, e que desse 1 bilhão e 200 milhões, 971 milhões teriam sido aplicados em lama asfáltica. Essa velha lama asfáltica que a gente sempre fala aqui, que é um rio, é um duto de desvio de recursos públicos, porque os caras contratam uma espessura de asfalto, aí o empresário vai aplicar outro mais barato e mais fino, você vê aí como é o estado das rodovias do Estado, e recebe o troco de volta. Então, o Ministério Público coloca nessa ação que desses 971 milhões de reais de recursos públicos que a população está pagando as prestações dos empréstimos, 225 milhões de reais caíram no bolso dessa turma aí acusada. Veja bem, quase um quarto, quase um quinto dos recursos que a população, repito, está pagando, amortizando as prestações dos empréstimos. Então, 225 milhões caiu no bolso desses aí que o Ministério Público diz que desviou os recursos públicos. É um problema sério, gravíssimo. Em 4 anos, 225 milhões só no setor de transporte, lá da AGETRANS, lá de asfalto e de obras. Agora, você imagina, você pegar aí o orçamento da saúde do Estado nesse período. Em 2014, por exemplo, a saúde teve um orçamento de 1 bilhão e 500 milhões. Se você colocar pela média aí, os 4 anos, uma média de 1 bilhão por ano, teríamos 4 bilhões, vejam bem. Então, só na saúde a possibilidade aí de ter ocorrido também desvios é de também outro bilhão de reais num estado pobre como o nosso. Então, o Ministério Público tem que investigar mesmo, as acusações, ele tem que demonstrar as acusações, como isso parece ter demonstrado, como está claro no Jornal Tocantins. Então, as acusações são feitas com base em quebra de sigilo de telefone, de zap, e de contas, né? As movimentações financeiras são escandalosas, empresinhas pequenas recebendo crédito aí de 500 milhões de reais, passando de uma para outra, de outra para outra, para chegar no bolso do destinatário final. Então é um negócio muito grave, só de 2011 a 2014, nessa ação aí, que diz respeito a obras realizadas e não realizadas de 1 bilhão e 200 milhões, caiu no bolso dos malandros, entre aspas, malandros, que realmente são malandros, se for confirmado, é malandragem mesmo, é roubo, nada menos do que 225 milhões de reais. Ou seja, a polícia tem que apurar, o Ministério Público tem que apurar, os acusados vão se defender, a gente tem que tomar cuidado para não fazer injustiça, às vezes tem acusado aí que tem as explicações para a sua movimentação financeira, e não, mas o Ministério Público protocolou essa ação. É um assunto muito grave esse estado do Tocantins, ou seja, aqui estaria ocorrendo, na verdade, deveria ocorrer uma operação Lava Jato, não é verdade? Porque proporcionalmente, isso é um absurdo, proporcionalmente, em relação ao que aconteceu no Brasil. Um estado pobre desse, de uma economia capenga, em que em 4 anos, só no setor de obras, as estradas estão precárias, a gente morrendo nas estradas, só nesse setor, os malandros, segundo essa acusação do Ministério Público Federal, ficaram com 225 milhões de reais. É uma barbaridade.